Salve, salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa noite. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho um certo preconceito ali com Linux Mint na questão da estética ali do sistema, mas eu tenho muitas coisas boas a falar do Linux Mint. O Linux Mint é única, a única distribuição realmente que funciona tudo ali dentro das limitações do Linux realmente, mas dentro das limitações que tem no sistema funciona literalmente tudo. O meu hardware se comporta muito bem com o Linux Mint e, basicamente, motivado por um conteúdo ali do Dio Linux, onde ele fez uma review recentemente do CashOS e ele fez uma comparação entre o CashOS e o Linux Mint, onde ele testou, eu acho que foi em um jogo só, ou dois, e no teste dele não teve grandes diferença entre o Cache e o Linux Mint. Para quem não entende muito do que eu estou falando, o CashOS ele é uma distribuição baseart e ele tem muita otimização que facilita na hora de você jogar e que deveria te dar mais desempenho. Embora o CashOS não seja propriamente dita uma distribuição para games, ele tem muita otimização e facilidade para quem joga. Embora, em contrapartida, o Linux Mint ele é uma distribuição muito mais daquela focada em ser mais amigável, mais estável e não tem tantas patches de otimizações dessa forma, não tem tanta otimização para jogos e etc. Mas nos testes do Dio Linux, ele teve ali muita similaridade entre os dois sistemas na parte de jogos, com o Linux Mint até levando uma vantagem, porque nos testes do Dio Linux, o Linux Mint ele teve mais estabilidade pelo que eu estava vendo ali no teste dele, então ele se comportou melhor, porque para quem não joga tanto e não sabe, o que mais importa na hora de você medir o quão bom está o desempenho no jogo não é o máximo de FPS que ele atinge, mas sim o FPS médio, que é o que você mais sente durante a gameplay. E no FPS médio, no Flame Time, o Linux Mint estava melhor do que o CashOS. Então, motivado por isso, a gente vai fazer um conteúdo aqui no canal. Serão duas lives, testando numa live o Linux Mint e na outra live a gente vai testar o CashOS em games, os dois. Então a gente vai fazer isso em live, mostrando para vocês. A gente vai analisar juntos isso aí. Então marca no caderninho que no próximo dias a gente vai estar fazendo essa live. Eu instalei o Linux Mint aqui para a gente estar produzindo esse conteúdo, então eu resolvi dar uma modificada e falar um pouco sobre o Linux Mint com vocês, beleza? Aqui eu vou mostrar como que é o Linux Mint por padrão. Esse aqui é o Linux Mint assim que você instala. É assim que ele vem, é assim que ele fica normalmente. Até uma das coisas que eu mais odeio no Linux Mint acaba sendo esse menu de configurações dele. Cara, eu acho de extremo mau gosto, mas tudo bem. Tirando isso, eu realmente não acho, assim, o Linux Mint, cara, tão horroroso. É porque ele tem algumas coisas que não faz sentido. Mas em contrapartida, ele até tem umas que dá pra levar, tipo, o gerenciador de arquivo deles eu acho muito bom. Aqui o menu eu não curto muito, mas eu já vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui que eu fiz, que eu pretendo fazer. Porque o meu menu, por exemplo, tá pior do que esse daqui do Linux Mint, porque eu alterei, mas eu ainda tô mexendo e não tá do jeito que eu gosto, eu já vou mostrar pra vocês. A barra do Linux Mint vem aqui embaixo dessa forma, as janelas ficam assim, tem esse layout de janela, e agora vamos dar uma passeada pelas modificações que eu fiz. Começando aqui pelo layout principal, vocês podem ver que ele tem uma dock. Essa dock aqui eu instalei. Essa dock é a Plank Dock. É fácil de você instalar, inclusive tem bastante temas para ela também. Então eu estou utilizando aqui a Plank Dock, porque eu gosto de utilizar a dock e tal. Até no Windows eu sinto falta. Eu peguei o painel daqui de baixo e lancei ele cá para cima, para a gente estar utilizando dessa forma. Vou mostrar para vocês aqui, um paginador de área de trabalho virtual, que ele tem esse efeito da gente estar conseguindo meio que tipo de uma página de livro, que é uma coisinha que também que só para estética. A parte das janelas está assim pelo tema que eu estou utilizando, gostei também um pouquinho ali do macOS e tal, mas ele está puxando mais pro amarelo, que é um pouco para combinar com o papel de parede que a gente está utilizando. Uma coisa que eu não gostei muito ainda do que eu mesmo fiz é esse menu. Como vocês podem estar vendo, o menu tá bem horrível, né? Então, eu vou acabar de configurar ele, vou acabar de mexer, mas ele ainda não tá do jeito que eu curto, não. Ele tá um pouco meio muito estranho e não tá combinando com o resto do sistema. Mas tirando isso, dá para falar que ficou bem legal. Eu tô gostando muito de utilizar ele dessa forma. O Linux Mint cara,
assim, funciona tudo realmente que eu já falei para vocês. Uma coisa que eu falo para vocês, ó, tem uma funçãozinha aqui no drive da NVIDIA que eu já falei em alguns vídeos, que ela só funciona no Linux Mint. Essa função de você controlar as fãs da sua placa de vídeo, como vocês podem estar vendo, está em 40. Eu vou aumentar aqui as fãs e vocês vão ver o resultado que vai dar. Inclusive, já dá até para eu ouvir daqui, porque eu tô com o fone não dá para ouvir tanto, mas já dá para ouvir daqui o barulho das fãs trabalhando. E como vocês podem estar vendo, ele já está diminuindo ali a temperatura da minha placa de vídeo. E é uma função bem legal, porque com essa função, vou supor, quando estiver naquele dia bem calor, eu, como mexo bastante com hardware, eu sei que quando você está utilizando a sua placa de vídeo ou processador num tempo muito quente, ela atinge temperaturas maiores e mais rápido. Então, quando você sabe fazer um controle manual de fãs, isso até aumenta a vida útil do seu hardware. Então, como vocês podem estar vendo aqui, isso é, para mim, muito necessário. E acaba que no Linux Mint é a única de mais de 20 distribuições que eu testei, que simplesmente eu instalo o sistema, instalo o drive e pronto. Ele funciona aqui de boa. Como vocês podem ver, a gente foi de 40 para 35 graus. Então, isso dá uma ajuda bastante, aumenta um pouquinho do barulho ali, mas em determinadas ações que a gente estiver fazendo dentro do PC, ter um bom controle de fãs é bom para você não estar sofrendo com altas temperaturas. Eu vou estar desativando ele aqui, ele vai voltar para o padrão dele, o som até já diminuiu ali e pronto. Isso é uma das coisas que eu gosto nele aqui, a parte de funcionar tudo de uma maneira bem simples, bem tranquila. A parte estética do Linux Mint já tá, assim, já tá começando a ficar bem no passado para mim, porque do jeito que tá aqui eu conseguiria usar por muito, muito tempo sem se enjoar muito ali realmente. Então, uma das coisas que eu fiz também foi colocar esse painel aqui lateral. Por que que eu coloquei esse painel aqui lateral? Porque esse não dá para mim colocar o painel aqui na parte de baixo, junto com a plank dock, porque ficaria o painel interferindo na plank. Então eu tive que tirar, mas para mim deixar o menu aqui embaixo e não aqui em cima, como muita gente usa, eu acabei fazendo essa barra aqui lateral aqui, esse painel lateral, e trazendo o menu cá para baixo. Tem como eu deixar esse painel aqui transparente para quando eu fizer assim, só o ícone do menu ser arrastado para o lado e não toda o painel. Só que eu tô com alguns planos de, por exemplo, colocar alguns applets, eu acho que é assim que chama, applets, aqui nessa parte central do painel. Por exemplo, eu tô querendo pegar um de clima, eu quero muito ver se eu acho um de áudio, entendeu? Tipo aqueles controladores de áudio para mim colocar aqui, tem de temperatura de CPU, de GPU. Então, assim, eu pretendo botar aqui alguns applets para a gente estar dando uma utilidade a mais para esse painel. Mas depois eu vou ver isso ali aos poucos e a gente vai conseguir fazer. Uma coisinha também que eu fiz e vou mostrar para vocês é que, para quem não sabe, a gente tem a aba de membros para o pessoal que é membro do canal. E os membros do canal, eles ganham acesso ao Telegram, que é o grupo lá só para membros, onde eu posto algumas coisas de personalizações, tipo pack de personalizações, papel de parede. Inclusive, a gente tá com um packzinho de papel de parede aqui que eu selecionei para vocês. Todos os papéis de paredes que eu já utilizei em personalizações aqui no canal vão estar nesse packzinho aqui. Inclusive, tem alguns que eu ainda não utilizei, mas que eu posso estar utilizando mais para frente. Todos com a qualidade máxima. Como vocês podem estar vendo aqui, a qualidade está muito, muito, muito top. Então vai dar para a gente estar utilizando. Tem vários aqui para a gente estar utilizando. Inclusive tem esse daqui que eu estou utilizando agora, que é um pouco mais minimalista, assim, digamos assim. Tem esse daqui que eu pretendo fazer um temazinho com ele também, uma personalização com ele mais para frente. Tem do Sung Ji-woo aí, para quem curtiu o anime. O do Sung Ji-woo tá com uma qualidade um pouquinho abaixo, né? Deu para perceber. Mas tem vários outros aqui que dá para a gente estar utilizando e tá com a qualidade muito top e vai ser disponibilizado aí para os membros do canal, beleza? Você vai ter acesso a esse packzinho de wallpapers para você estar personalizando a sua distro e quando você vê eu utilizando, é só você procurar lá que vai estar lá junto para você utilizar tanto esses quanto outros que eu possa vir nem a utilizar também, beleza? Então, considere se tornar um membro que você vai me ajudar e vai ter alguns benefíciozinhos a mais para estar curtindo aí as coisas do canal, beleza? E tem vamos dizer assim, uma aproximação melhor, porque lá no Telegram é bem mais fácil de estar respondendo, da gente trocando uma ideia. Então, é bem legal. Isso aí também vai do coração de vocês, beleza?
A gente vai ficando por aqui. Convido vocês para participarem da live que vai chegar aí pra frente. E vou pedir outra coisa para quem ficou até aqui. Sugiram jogos para a gente testar também. Eu vou tentar trazer alguns jogos que vocês sugerirem para a gente estar fazendo teste, beleza? Então, se você quer que o seu jogo seja testado tanto no Linux Mint quanto no CashOS, é só você deixar aí nos comentários que eu vou tentar viabilizar trazer esse jogo para a gente estar testando, beleza? Enquanto mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Deixa o seu hype aí no vídeo, deixa aquele like, compartilha pra galerinha que curte o Linux e a gente vai ficando por aqui. Valeu!